Na aula de hoje do professor Marcelo César, o tema será a área de língua portuguesa no ensino fundamental. Entre os tópicos abordados estão o que significa aprender, objetivos gerais de língua portuguesa para o ensino fundamental, o trabalho docente. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Nós vamos discutir hoje a questão do ensinar e aprender língua portuguesa na escola. Eu vou estar conversando com vocês e discutindo alguns aspectos relacionados à língua portuguesa e como elaborar algumas situações didáticas em sala de aula utilizando o ensino de língua portuguesa. Vou apresentar a vocês alguns objetivos que são fundamentais na nossa aula de hoje. Um dos objetivos é identificar aspectos do ensino de língua portuguesa em situações de uso na escola, né? E um outro objetivo que é fundamental é discutir como o professor pode encaminhar boas situações de aprendizagem utilizando o texto como unidade de ensino. E para começar a nossa aula de hoje, eu vou fazer algumas retomadas da aula anterior, relacionando alguns aspectos do ensino de língua portuguesa. Alguns aspectos que a gente já discutiu e que a gente vai poder estar olhando de novo, analisando, refletindo e tirando algumas dúvidas. Então, olha só, um dos aspectos que a gente trabalhou a aula passada foi a questão do aluno, da língua e do ensino. Então, só para a gente retomar, o aluno é o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento, né? Um outro aspecto muito interessante que a gente acabou discutindo também foi a questão da língua. A língua que se fala nas instâncias públicas, que existe aonde? Nos textos que circulam socialmente. E uma outra questão é a questão do ensino. Prática, que é uma prática educativa que organiza a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Então, vejam, é como se eu tivesse a língua, né? E aqui eu tenho o aluno. E entre a língua e o aluno, o que eu tenho? Eu tenho a mediação do meu ensino. Então, pessoal, repare, na questão do ensino, tem um fator que é importantíssimo, que é a presença do profissional da educação, né? Este profissional da educação, que nada mais é aquele que vai ensinar, que é o professor, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque ele é o que vai exercer a mediação do ensino. Eu tenho a língua, que é o meu objeto de conhecimento, o objeto do qual eu estou tratando em sala de aula, que é a questão dos conteúdos de língua portuguesa, a questão da linguagem, e eu tenho o aluno, aquele que vai agir sobre o conhecimento, né? E entre o aluno eu tenho o ensino, e o ensino é dirigido pelo professor. Esse profissional que é o profissional responsável pelo ensino. E como ele é responsável pelo ensino? A gente vai estar vendo nos próximos slides. Então vejam, o professor como mediador. Olha, esta palavra é uma palavra muito importante. E ele é mediador da onde? Da aprendizagem. Então vamos lá.
Entende-se que o mediador é o elo, olha só que interessante, entre o sujeito e o objeto. E ele funciona como uma espécie de filtro através do qual o sujeito é capaz de ver o mundo e operar sobre ele, né? É uma citação de Matui, 1995, página 187. Eu estou chamando a atenção de vocês para isto, porque isto é uma citação, né? É uma citação acadêmica, então está entre aspas, certo? Porque é a fala do autor tal qual está na página do livro. E olha, aqui tem uma coisa muito interessante que a gente vai estar discutindo, que é a questão do operar sobre ele, né? E também a questão do elo. Veja bem, como lá no slide anterior a gente fez assim, né? A língua, que é o objeto de conhecimento, a questão do aluno, que é aquele sujeito ativo, atuante, né? E a questão do ensino, que é aquela mediação. Quer dizer, não acontece essa interação entre o aluno e o objeto sem a presença de um profissional. Então, veja, esse profissional, que é o profissional do ensino, no caso, quem que é o profissional do ensino? O professor. Esse profissional, ele tem um papel muito importante, que é o papel de mediador. Ele é mediador de quem? Da aprendizagem entre o aluno e o objeto de conhecimento. E esse aluno, ele é um sujeito muito atuante, porque ele é capaz de ver o mundo e operar sobre ele. A escola, há um tempo atrás, ela classificava o aluno entre bom, médio, ruim, né? Algumas das escolas, ela classificava assim, o aluno é ótimo, o aluno é médio, eu não quero esta sala, né? Porque esta sala é só sala de repetente. Veja, todos nós temos esta capacidade de operar sobre as coisas, de transformar as coisas, né? E muitas vezes, essa transformação ela precisa ser potencializada através de alguém, né? Então, por isso que a gente diz que a pessoa que está mediando está entre quem? Entre o aluno, que é o sujeito da aprendizagem, e também o conhecimento, porque é uma interação, né? E as pessoas vão dialogando com quem? Umas com as outras e também com o conhecimento. Então, o professor tem esse papel fundamental que é potencializar a aprendizagem do aluno, né? E pensando nesse papel mediador da aprendizagem, nós temos uma reflexão. Olha só, como podemos planejar o ensino de língua portuguesa na escola? Veja, este planejar, ele tem assim um papel que é fundamental, né? Que a gente vai estar discutindo daqui a pouco. Como professor, promove o quê? Interações produtivas. Olha, não é qualquer interação pedagógica, é uma interação que tem que ser produtiva. Produtiva entre quem? Entre o aluno e o objeto de conhecimento, que no nosso caso é a língua. A questão do planejar uma atividade é uma questão muito interessante, muito importante no ensino. Veja, o que é planejar? Essa palavra planejar
ela em educação, ela tem assim uma relevância muito forte, porque quem planeja prevê algo. Então, às vezes a gente escuta um dilema assim: ah, o futuro a Deus pertence. Não, o futuro a nós pertence, porque eu posso não prever o futuro, mas eu posso planejar o futuro. Em educação, nas questões do ensino é a mesma coisa. Eu posso planejar uma situação e quando eu planejo, eu encaminho, eu elaboro estratégias favorecedoras de ensino, eu possibilito o outro a aprender e aprender com mais clareza. Por quê? Porque eu tenho um ensino mais planejado, um ensino mais direcionado. Então a questão do planejar é muito importante na função do professor. E uma outra questão é a questão da interação. Veja, quando eu planejo, eu promovo isso aqui, ó, interações produtivas. Não é qualquer interação, é uma interação que tem que ser produtiva entre o aluno e o objeto do conhecimento do qual eu estou tratando, no caso, a língua. E uma outra questão muito interessante é algumas considerações, veja bem, no ensino de língua portuguesa. Então, o que eu tenho que estar pensando para planejar o meu ensino de língua portuguesa? Uma das questões importantes é a questão afetiva. Olha só, afetiva no sentido de afetar. O que é isso, né? Veja bem, o meu conhecimento, o conhecimento do qual eu estou trabalhando, que no caso é a língua, esse objeto de conhecimento, ele tem que afetar o aluno, o outro, né? Tem que ser significativo, tem que chamar a atenção. A questão cognitiva está relacionado ao desenvolvimento, estou tentando aqui escrever, desenvolvimento mental, né? Aquelas estruturas que o aluno elabora na mente. E a questão social, que é a questão assim, bom, eu sei algumas coisas, eu desenvolvo algumas coisas em mente e eu tenho que compartilhar esse conhecimento com o grupo. Por isso essa questão social. Construir, olha só, uma outra coisa interessante, saberes sobre a língua e a linguagem. Olha o nosso objeto aqui, ó, no qual a gente está trabalhando. E produzir linguagem, consequentemente, é produzir discursos. E esses discursos, eles tanto podem ser orais como escritos, né? E acesso a bons textos, quer dizer, para o aluno produzir bons textos, eu preciso estar em contato com bons textos, né? Eu preciso mergulhar o aluno nas práticas de leitura e esses textos, eles têm que ser distanciados, olha só, do senso comum. Então, vejam, para desenvolver todas essas capacidades, tanto afetiva, cognitiva e social, o aluno precisa ter acesso a bons textos. E o professor tem que estar levando os textos para a sala de aula. Bons textos, ou seja, textos afastados do senso comum, textos mais complexos. E esse professor, ele tem um papel muito importante. Como a gente já estava vendo, ele é mediador entre o aluno e o objeto de conhecimento, que é a questão da nossa língua, né? E ele promove interação produtiva a partir do momento que ele media essa situação entre o sujeito, que é o aluno, e este objeto de conhecimento do qual o aluno está interagindo, o aluno, tanto o aluno quanto o professor, começa a produzir uma interação produtiva. Esta interação, ela vem seguida de uma intervenção pedagógica. O que é isso, intervenção pedagógica? Olha só, um termo muito usado hoje em dia, né? E esta intervenção, ela tem que ser adequada, não pode ser qualquer intervenção. Por quê?
Porque a questão da intervenção pedagógica, o professor passa a ser o parceiro do aluno nos momentos de aprendizagem, né? E esse professor planeja, implementa e dirige boas situações de aprendizagem. Então, vejam, essa questão do planejamento, ela é muito importante, ela tem um papel fundamental nessas questões didáticas. Ou seja, o professor é aquele que planeja, ele encaminha determinadas situações de aprendizagem e ele vai gerenciando-as. Para isso, ele precisa ter uma boa atuação. E para ter uma boa atuação, ele precisa intervir em determinadas situações. Não é qualquer intervenção, é uma intervenção que seja pontual. Mas, na verdade, o que é uma boa situação de aprendizagem? Olha, a gente está discutindo uma série de questões que o professor tem que intervir, o professor tem que planejar o seu ensino, o professor tem que estabelecer uma interação produtiva. E uma boa situação de aprendizagem é aquela que apresenta conteúdos novos ou possibilidades de aprofundamento de conteúdos já tematizados, a gente até pode colocar assim, já sistematizados, né, pelo grupo, ancorada em conteúdos já constituídos. Então, uma boa situação de aprendizagem é aquela que apresenta desafio, né? Uma situação de aprendizagem desafiadora é uma situação de aprendizagem que o professor, juntamente com o aluno, constrói o conhecimento, né? Na verdade, quem tem que construir o conhecimento é o aluno. O professor vai potencializar isso. Então, é uma situação onde os conhecimentos novos aparecem, onde eles são sistematizados ou tematizados, e também onde esses conhecimentos que já são elaborados, sistematizados, vão se constituindo, formando um corpo consistente de conhecimento. Então, uma boa situação de aprendizagem é aquela que promove um desafio para o aluno. É interessante eu estar desenvolvendo essa atividade porque os meus alunos, por exemplo, eles se interagem melhor, eles conversam melhor, eles dialogam melhor, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. E organizá-la, né? Organizar toda esta situação requer do professor clareza. E aqui entra a questão dos objetivos do ensino, do planejamento. Ou seja, clareza das finalidades colocadas para o ensino. Olha aqui. E dos conhecimentos que precisam ser ainda constituídos para serem alcançados. Então, alguns conhecimentos, por exemplo, ainda precisa ser sistematizado, reelaborado, para que eles realmente possam ter sua consistência. Uma outra questão que eu quero chamar para vocês é a questão da escola. Então, veja bem, promover todas essas situações de ensino, cabe à escola garantir que a sala de aula seja, por exemplo, um espaço onde o aluno tenha direito à voz, né? Esse aluno precisa falar, precisa expressar suas ideias, suas opiniões, a respeito de quê? Do conhecimento que está sendo discutido. Também, esse espaço, que é a sala de aula, tem que ser um espaço de confronto, de conflito, são coisas bem diferentes, de divergências e de convergências, olha só. E também esse espaço, que é a sala de aula, tem que considerar diversos conhecimentos linguísticos, como a gente está tratando da língua portuguesa, conhecimentos linguísticos trazidos pelo aluno. Estes são alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que a sala de aula seja realmente este espaço, um espaço de conflito, um espaço de confronto, de divergências, de convergência, um espaço que seja realmente favorecedor da aprendizagem, um espaço que seja realmente prazeroso de estar, né? Então, eu gostaria de convidar a vocês para responder o nosso primeiro quiz.
O papel do professor enquanto mediador da aprendizagem é entendido como a relação entre quais elementos? Alternativa A, a escola e a família. Alternativa B, o aluno e o objeto que é a língua. Alternativa C, o ensino da língua e aprendizagem da língua. Alternativa D, o professor e a escola. Parabéns para você que assinalou a letra B. É isso mesmo. Para ser mediador, o professor tem que atuar entre o aluno e o objeto de conhecimento, que no nosso caso é a língua. Parabéns. A dica de leitura de hoje é o livro Portos de Passagem, elegendo o processo interacional como o espaço de construção de sujeitos e da própria linguagem. O autor desta obra aborda o trabalho linguístico a partir de 3 perspectivas que se entrelaçam: as ações que se fazem com a linguagem, as ações que se fazem sobre a linguagem e as ações da linguagem na constituição dos sujeitos e dos contornos de possibilidades das 2 outras ações linguísticas. Toda essa questão que a gente vem discutindo é uma questão assim, qual o lugar das práticas de ensino na língua portuguesa? Então nós temos aí uma diversidade cultural e linguística muito ampla. Essa linguagem, por exemplo, que a gente vai estar vendo, segundo Geraldi, por exemplo, a aprendizagem da linguagem, olha só, já é um ato de reflexão sobre a linguagem. Quer dizer, que ato é este que eu vou refletir sobre a linguagem? E que exemplo pode ser dado sobre isso, né? As ações linguísticas que exercemos, isso é importante, nas interações demandam reflexão. E é na compreensão da fala do outro, olha que interessante, e por fazer-se compreender pelo outro é que vai se dar o diálogo. Parece esquisito falar isso que o Geraldi disse, né? Na linguagem que eu vou compreender a linguagem. Então veja, olha aqui, parece meio esquisito, mas não é. Então, é na fala do outro que eu vou estar elaborando nas minhas estruturas mentais, no meu pensamento, para poder responder ao outro. Então, são questões de reflexão. Quando você diz assim, por exemplo, o que é mesmo que você está dizendo? O que foi mesmo que você se referiu? Você já está convocando o outro a pensar em algumas coisas, a fazer reflexões. O professor, quando age enquanto mediador, ele faz muito isso, porque ele pergunta para o aluno assim, mas o que foi mesmo que você escreveu? Leia novamente o que você está escrevendo. Leia novamente para mim o que você acabou de escrever. Ele já está fazendo com que o aluno faça uma reflexão sobre a língua, sobre o que ele produziu, sobre esse discurso produzido pela linguagem. Nós temos diferentes linguagens, diferentes culturas. Então, o Brasil é um país monolíngue. Por que monolíngue? Porque ele tem o português como a língua oficial. No Brasil, a língua oficial é a língua portuguesa, com diferentes formas de bilinguismo. Olha só, o que seria isso? Bilinguismo e multilinguismos, né? Veja, nós temos uma pluralidade cultural bastante ampla. Nós temos singularidades regionais, étnicas e culturais. E o ensino de língua portuguesa, ele tem como um dos objetivos a ampliação desta linguagem que é trazida pelo aluno para a sala de aula. Como objetivo de situar o aluno historicamente,
no seu espaço geográfico e no seu mundo cultural. Essa questão do regionalismo é uma coisa muito interessante, é uma questão muito interessante da gente estar pensando. Nós somos um país monolíngue, ou seja, falamos a língua portuguesa. Mas o bilinguismo, o que é o bilinguismo? É quando você utiliza de outras línguas junto com a língua materna. Então nós temos a língua materna, que originou a língua portuguesa, que é o caso do latim, originou a língua francesa, originou a língua espanhola, e nós temos, no meio do dialeto português, algumas palavras de outros dialetos, como, por exemplo, abajur é uma palavra francesa e nós utilizamos muito dentro da língua portuguesa, né? A questão do hot dog, né? Não é de origem latina, mas está presente na língua portuguesa. Ou seja, nós temos uma série de palavras de outros países, de outras línguas, permeando a língua portuguesa. E dentro do próprio Brasil nós temos regionalismo. Então, olha como é difícil a gente ensinar a língua portuguesa na escola para o nosso aluno, porque nós estamos sujeitos a receber um aluno que vem da Bahia, com a sua própria cultura, com outra forma de estar olhando o mundo, e nós temos aluno, por exemplo, que vem do Sul, né, com outro sotaque, com outro dialeto linguístico. Então, o professor tem que estar olhando para essas coisas e considerando no seu plano de ensino. Então, vejam, a linguagem verbal é aquela que perpassa, né, ou seja, permeia a prática educativa. E nós temos outras linguagens. Então, vejam, vamos só retomar a questão da linguagem. O que é linguagem? Então, a gente definir isso fica uma coisa meio assim simplista, mas eu tentei colocar aqui para vocês, para a gente poder materializar um pouco essa questão. Qualquer meio de representar e comunicar a realidade, né? Por meio de signos. Olha, é uma palavra nova que apareceu agora para a gente. Convencionados e organizados. A língua, como a gente já havia dito na aula anterior, é a representação da linguagem. Olha só. É a hora que eu materializo a minha língua. Através da onde? Da linguagem. Lembre-se, a língua materializada é a língua falada e escrita. Através da onde? Da linguagem. Quando eu faço isso, eu produzo discursos, né? Então, veja, a língua materializada é a língua falada e também escrita. Através da onde? Do discurso, porque o discurso é que vai determinar se a língua está sendo oral ou está sendo escrita. E esta linguagem, ela tem uma função, né? E que função é esta? Olha só, de comunicação. Lembre-se, a gente falou um pouco dessa questão da função da linguagem. A linguagem tem algumas funções. E quais são essas funções? Função de pensamento, de expressar o pensamento, uma função que é uma outra função de comunicação e de interação. Olha quantas funções a linguagem apresenta. A função de pensamento, de comunicação, como um instrumento de comunicação e também de interação. A função da linguagem. Então, qual a relevância desta função? Nós estamos falando da comunicação, né, como uma das funções. Então, vejam, segundo Vygotsky, então Vygotsky diz assim, que a comunicação é a função principal da linguagem, né? Vygotsky é um estudioso e ele estudou muito essa questão da linguagem na escola, né? Porém, a legítima comunicação humana, e aí abre aspas, pressupõe uma atitude generalizante que constitui um estágio avançado do desenvolvimento da palavra. Olha só que interessante, do desenvolvimento da palavra. As formas mais elevadas da comunicação humana são possíveis. Por quê? Porque o pensamento do homem reflete uma realidade
contextualizada, né? Então, esta é uma questão muito interessante do ponto de vista vigotskiano. E nós temos também algumas características. Olha só, além desta linguagem apresentar uma função, que é uma função de comunicação, ela tem algumas características. Uma delas é a característica universal. Então vamos ler aqui. É uma capacidade humana universal. A questão da comunicacional, olha aqui. Torna possível a comunicação entre os membros de uma comunidade social. E abstrato. Abstrato permite uma operação mental de abstração, né? Então, uma operação, vamos assinalar isso, que isso é importante, mental de abstração, por meio do qual os homens, além de comunicarem entre si, elaboram a compreensão do real. Vejamos, nós temos então algumas características da linguagem. Nós estamos falando da linguagem como comunicação e dentro desta comunicação nós temos algumas classificações. Por exemplo, a questão da universalização da linguagem. Uma das coisas que me irrita muito em educação é quando a gente pega qualquer pessoa falando da educação, né? Como se para falar de educação não precisasse nenhum conhecimento técnico, específico. Então a gente pega jornalista falando de educação, crítico de imprensa falando de educação, sem ser educador, né? Então assim, eu acho que é uma coisa universal, as pessoas tendem a falar de educação como uma coisa do senso comum. E para falar de educação tem que ter embasamento teórico, técnico e pedagógico. O professor tem este embasamento, né? Ele pode estar falando de algumas questões referente à linguagem, referente à educação, porque ele vivencia, ele experiencia essas coisas, né? O pesquisador faz pesquisa, ele olha alguns aspectos da realidade, então ele fala com propriedade. Falar tem que ser falado, mas com propriedade. Uma outra questão é a questão da comunicação. Veja, uma equipe de médicos, aquela comunidade está falando sobre algumas coisas, por exemplo, sobre a cirurgia em questão, da qual está sendo processada, analisada, realizada. Veja, uma comunidade específica, nós temos as comunidades específicas que tratam de determinados assuntos. Um professor, por exemplo, pedagógico, né, de um discurso pedagógico, não pode estar inferindo coisas sobre a medicina se ele não tem esse conhecimento. Da mesma forma, o médico não pode estar incidindo sobre as questões pedagógicas porque ele não tem esse conhecimento pedagógico. Então, são conhecimentos destinados a comunidades específicas. E nós temos uma outra característica que é a questão da abstração, ou seja, eu elaboro algumas questões que são questões mentais, de estrutura mental, de pensamento. Por quê? Porque eu comunico comigo mesmo e também comunico com o outro, como eu estou fazendo com vocês. Eu estou pensando algumas coisas para falar para vocês e estou também comunicando com vocês o que eu quero falar. E a linguagem, gente, ela tem uma representação, ou seja, algumas coisas refletem na linguagem. Por exemplo, a questão dos sinais, não signos, né? Que são as nossas imagens. As nossas imagens, ou a gente pode estar chamando também de ícones. E o que é isso? É a relação entre a analogia, né, alguma coisa que eu estou comparando com alguma coisa, por isso a analogia, entre o significado e o significante. A questão, por exemplo, dos signos naturais, que são os nossos índices. E depois eu vou exemplificar para vocês. É uma relação direta entre o significado e o significante, né? E nós temos também a questão dos signos artificiais, ou seja, a questão do simbólico.
relação entre o significado e o significante, que é arbitrária. É uma convenção determinada por uma sociedade. A questão dos sinais, né, não signos, que é a questão da imagem. Vejam, essa questão da imagem é uma questão muito interessante, porque um retrato, você olhando no espelho, né, a sua imagem sendo refletida no espelho, é uma questão de um sinal não signo, né? O sol batendo, refletindo num lago, você pode imaginar uma série de coisas e, por analogia, você fazer algumas comparações. O professor trabalha muito com essa questão da linguagem, né? Que é a questão dos objetos, né? Da materialização dos objetos. Também nós temos a questão dos sinais signos, ou seja, aquela questão assim, aonde há fumaça, há fogo. Que expressão é essa? Olha, se tem fumaça é porque fogo ali tem, então está queimando alguma coisa. Esta relação direta entre o significado e o significante. E nós temos também a questão dos símbolos, né? Que é aquela linguagem, aquela representação da linguagem arbitrária. Por exemplo, a questão da leitura e da escrita, principalmente a questão da escrita, porque quem disse que para escrever algumas palavras tem que ser daquele jeito, né? P-A-N-E-L-A, panela, tem que ser com aqueles signos. Já a panela, numa outra situação, num outro contexto, numa outra língua, é escrita diferente. Então existe aí uma combinação de letras, ou seja, de signos, né? No nosso caso, na língua portuguesa, nós temos uma combinação entre letras e letras que são vogais e consoantes, para poder constituir uma palavra, tá certo? Então era isso que eu gostaria de estar marcando com vocês, algumas representações que a linguagem tem. Agora eu gostaria de convidar vocês para participar do nosso segundo quiz. Em relação à função da linguagem, qual a importância que se atribui ao ensino da língua materna? Alternativa A, ensinar o aluno a falar corretamente a língua. Alternativa B, fazer o aluno reproduzir discursos. Alternativa C, dotar o aluno de um instrumento de comunicação. Alternativa D, realizar práticas de linguagens arbitrárias. Parabéns para você que escolheu a alternativa C, né? Dotar o aluno de um instrumento de comunicação. Em relação à função da linguagem, é isso mesmo, né? A linguagem tem esta função, dotar o aluno de um instrumento de comunicação. Eu vou apresentar para vocês alguns recursos do qual o professor pode estar lançando mão na hora de trabalhar com as questões referentes à linguagem. Dentro da língua portuguesa, tem um instrumento que ele está sendo atualmente muito discutido. Ensino ou não ensino a partir dele? Vale a pena ensinar a partir deste recurso ou não? Que é a questão do texto. Então veja. O texto é um elemento articulador da prática educativa, porque é ele que vai dar ritmo, movimento às questões da linguagem, do discurso. O texto como uma unidade de ensino. Olha aqui, isso é uma questão muito interessante da gente estar pensando. Eu não vou nem dizer para vocês se é certo ou errado, mas vocês vão ter que fazer essa reflexão. O texto, ele traz algumas questões de cunho pedagógico e linguístico que cabe a gente estar pensando. Vejam, a função aditiva, o que é isso? Uma sequência de conteúdos do ensino de língua portuguesa. A escola vem trabalhando com uma situação que é assim. Primeiro, pensava-se que para aprender a ler e a escrever,
era necessário juntar letras que iam se juntando, formavam as sílabas, sílabas que se juntavam formavam palavras e palavras que se juntavam e formavam frases e frases que se juntavam e formavam textos. Esta função aditiva, né? Porque a língua portuguesa tem muito isso. Na verdade, quando o aluno começa a decodificar alguns signos, que é esta linguagem simbólica, ele começa a juntar estas coisas. Na verdade, não é bem juntar, ele faz essas combinações entre vogais e consoantes, no caso das sílabas. Mas como a nossa língua é uma língua alfabética, eu preciso mesmo pensar assim, o A, o B, juntando letras com vogais e consoantes para dar a questão da sonorização, né? Porque nós temos aí uma questão fonológica e de gráfico, né? Grafemas. Grafemas porque eu tenho que escrever tal qual eu falo. Veja, no caso da alfabetização, eu estou falando bola, B-O, bó, L-A, lá. Então, bola, né? Então, veja, e essa questão aditiva foi muito confundida na escola. Como assim? Por exemplo, a questão dos textos da cartilha foi uma questão muito discutida na escola. E não só na escola, como entre a comunidade acadêmica, entre a comunidade de pesquisadores. Vocês lembram que era um texto mais ou menos parecido, assim, o bebê baba, o boi baba na babá, o vovô vê a uva. Veja, são textos totalmente desconectados, descontextualizados da realidade do aluno. Onde se viu, né, o bebê baba na babá para trabalhar a família silábica do B. Então, são coisas que a escola fazia, mas que não existiam no mundo aí fora, né? No contexto social. Você não encontra esses textos redigidos, impressos no mundo, em sociedade. Isso só existia na escola. Uma outra questão é a questão do objetivo da língua portuguesa. Então, qual é o objetivo, na verdade, da língua portuguesa? Se eu tenho que estar pensando nessa questão dessa função, que é a função aditiva, né? Bom, um dos objetivos da língua portuguesa é que o aluno aprenda a produzir e interpretar textos. Olha que interessante, dá para a gente pensar na questão o bebê baba na babá e daí fazer uma interpretação. Nossa, o bebê baba na babá, é lógico, ele está babando na babá, ele está no colo da babá. Então, que coisa interessante isso, né? Então, tem coisas que a gente tem que estar repensando o nosso ensino. E também na hora de dirigir, de encaminhar determinadas atividades, né? Alguns textos, na verdade, não são textos, são um amontoado de palavras. Por exemplo, a questão, o professor que diz assim, eu estou trabalhando, professor, uma lista de palavras, né? E são palavras todas da realidade do aluno. E aí, que palavras são essas, né? Eu costumo fazer essa pergunta. Aí o professor me diz, professor, eu estou trabalhando a palavra pare, né? Que contexto? A palavra pare junto com a palavra panela, junto com a palavra pano, junto com a palavra, enfim, uma série de outras palavras. Veja, se a palavra pare não está contextualizada, é um amontoado de coisas. Quer dizer, para que eu estou ensinando um monte de palavra com P? Se no dicionário eu tenho uma série de palavras com P e cada uma com a sua explicação. Se o professor mostra uma placa de trânsito escrito pare, aquilo tem um contexto, né? Quer dizer, tem um contexto e traz também um texto, que é a palavra pare. Então, o texto não tem extensão, não tem um limite para ser um texto. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, ou como pode ser uma sequência de frases. E o texto, olha, é este elemento que articula a prática pedagógica, porque, na verdade, é a unidade de análise do discurso. É através dele que você vai analisar o discurso que você está desenvolvendo, que o aluno está produzindo. E sempre ter isso em mente, para que eu possa interpretar
textos e produzir bons textos, eu tenho que estar em contato, interagindo com bons textos, principalmente a criança na fase de escolarização. Ainda sobre essa questão do texto como uma unidade de ensino, veja bem, nós temos duas questões distintas, a questão do texto e a questão do discurso, né? O discurso, a gente já está falando dele desde a aula anterior, né? Ou seja, o discurso é quando você materializa a língua. A língua está sendo materializada, ela está sendo concretizada, o aluno está podendo falar sobre determinadas coisas através da onde? Da linguagem. E o texto é o segmento do discurso, né? Materializado em uma unidade complexa de sentido, uma enunciação completa, uma totalidade, né? Isso é interessante, a gente está grifando, da qual se parte da análise e estruturação do discurso. Veja, esse discurso, ele tanto pode ser oral como escrito. Vejam, essa questão de você encaminhar textos para o aluno e você diz assim, mas você tem que produzir bons textos. Veja, o aluno só produz bons textos se os bons textos estiverem interagindo com ele, né? E ele com os textos. Então, na educação infantil, por exemplo, por que a linguagem oral é uma linguagem muito utilizada? Porque a partir desta linguagem oral, o aluno vai desenvolver a linguagem escrita. Então, o professor faz leitura em voz alta, conta histórias, ele comenta determinados aspectos, ele trabalha algumas estratégias de leitura. Por quê? Porque facilita o aluno depois a compor bons textos. Aonde ele vai compor bons textos? No decorrer da sua escolaridade, do seu processo de escolarização, né? Então, essa questão é uma questão muito interessante, muito importante da gente estar pensando. Se eu quero que o meu aluno produza bons textos, e produzir textos pode ser tanto oral como escrito, né? Através desse discurso, eu tenho que oferecer essas condições para que ele, em interação produtiva, possa estar produzindo bons textos. E a extensão do texto, veja bem, não o define. Não é porque eu estou trabalhando uma palavra, ensinando o meu aluno a escrever, por exemplo, a palavra pare, como a gente já colocou. Não é porque eu estou trabalhando com uma palavra que ela não representa um texto. Ela é um texto a partir do momento que ela estiver inserida num contexto, tá certo? Então, essa questão, você oferece para o aluno uma placa de trânsito, e aí você diz, olha, o motorista, ao ver esta placa, ele tem que parar. Ou o cidadão, a pessoa, quando vai atravessar o sinal, que aparece lá a bolinha vermelha, indica também que ele tem que parar. Então, pare se escreve P-A-R-E, né? Pare. É uma questão muito importante da gente estar pensando. Quando que o texto é um texto? Ele só é um texto se tiver presente em um contexto. Olha, senão ele seria somente um amontoado de palavras, né? Então eu tenho uma série de palavras que estão inseridas num contexto, né? Faz parte da realidade do aluno, traz significado para ele, tem sentido para ele. Eu estou aprendendo a palavra pare, por exemplo, porque o professor me mostrou uma placa de trânsito, esta palavra está inserida neste contexto que é o trânsito, indica que eu tenho que parar, sinaliza algo para o aluno, então para a pessoa que está de frente com essa palavra. Então isso é fundamental. Por exemplo, a questão quando você assina seu nome, né? Você tem um talão de cheque e vai assinar seu nome. A sua assinatura é um texto. É um texto por quê? Porque ela está inserida naquele contexto.
do cheque, você está pagando alguma coisa, você está dando uma quantia em dinheiro, você está assinando, ou em determinadas situações. O texto como uma unidade de ensino. Então, alguns equívocos, nós vamos apontar alguns equívocos que a escola cometia ao se trabalhar com textos. Então, vejam, apresentavam textos curtos aos estudantes e acreditavam que, ao apresentar esses textos curtos, o aluno tinha a capacidade, adquiria a capacidade de ler e escrever com autonomia, né? Que era um dos equívocos. Aproximavam-se os textos das crianças simplificando-os, né? Em vez de aproximar as crianças dos textos de qualidade. E texto no sentido de palavras ou frases totalmente descontextualizadas. Veja, a escola trabalhava com textos curtos, com textos empobrecidos, não dava repertório para a criança. Uma coisa é você está trabalhando com a criança com um texto mais amplo, que possibilita a criança ser inserida dentro daquele contexto. Um texto, por exemplo, que dá informação para a criança, vai dando mais informações, a criança pode inferir coisas, pensar em alguma outra coisa, porque, na verdade, o texto tem essa finalidade, né? Ele te leva de um lugar e muitas vezes ele faz você criar situações, né? Faz você ampliar o teu pensamento. Isso é uma questão muito importante. Então, na hora de se trabalhar com os meninos, com as crianças, tem que se trabalhar com textos ricos, com uma linguagem rica, favorecedora de um bom diálogo, né? Onde a criança pode estar confrontando ideias, né? Conflitando determinadas ideias, convergindo, né? Então isso é muito interessante, o professor favorecer a aprendizagem da linguagem oral, tanto escrita, propiciando bons textos. Uma outra questão muito interessante é que aproximavam os textos dessas crianças, olha só, dando textos pobres, simplificando. Às vezes o texto tinha uma situação tão rica e que para facilitar a vida da criança, resumia-se os textos, tiravam a riqueza do texto, né? Tiravam a linguagem própria, a linguagem com propriedade, e aí ficava aquele amontoado de palavras, e resultava onde, gente? Na descontextualização, né? O texto ficava pobre, ao ficar pobre, ficava descontextualizado, né? Então isso é uma questão muito interessante da gente estar pensando. Por quê? Porque quando a gente trabalha com texto, a gente trabalha com uma questão de reflexão sobre a língua. Olha que interessante. Para isso, o professor, ele promove atividades que faz uso da linguagem, né? São atividades de natureza reflexiva. E aqui entra o papel da metalinguagem, né? O que é a metalinguagem? É a capacidade de reflexão sobre a língua, porque através dessa metalinguagem há um avanço da competência de produzir textos, porque a criança faz reflexões e essas atividades acabam se classificando em atividades epilinguísticas e atividades metalinguísticas. E o que são atividades linguísticas? Eu tenho as atividades epilinguísticas e as metalinguísticas. As epilinguísticas são atividades de reflexão, volta-se para o uso no próprio interior da atividade, né? No próprio interior da atividade linguística em que se realiza. E as metalinguísticas não estão propriamente, isso eu vou grifar para que vocês grifem também, vinculadas ao processo discursivo. Tratam-se de utilização ou da própria produção, né?
da própria produção de uma metalinguagem que permite falar sobre a língua. Esta é uma questão muito interessante do ponto de vista linguístico, né? Do ponto de vista da reflexão linguística. Eu tenho situações onde eu falo sobre, só falo sobre. E eu tenho situações do qual eu faço uso. Então, as atividades epilinguísticas são atividades de uso, da apropriação da língua no uso. Quando você trabalha o alfabeto móvel, a criança está escrevendo a palavra com as letrinhas móveis, ela está fazendo uma atividade de uso. Ela está usando as letras para escrever a palavra. E uma outra coisa é você falar da palavra sem nunca ter escrito, né? Então, uma coisa é eu falar de algo sem antes ter vivenciado. E a outra coisa é eu vivenciar aquilo que eu estou usando, ou fazendo analogias, comparações, enfim. São coisas distintas, diferentes. Eu gostaria de convidar a vocês para o nosso último quiz. Assinale 3 equívocos no ensino de língua portuguesa com o uso de textos na escola. Alternativa A, textos longos, sistematizados e contextualizados. Alternativa B, textos bem escritos, repertório e linguagem. Alternativa C, palavras, frases e textos de uso social. Alternativa D, textos curtos, simplificados e descontextualizados. Parabéns para você que assinalou a letra D. É isso mesmo. Na hora da gente trabalhar com os textos, nós temos que possibilitar uma quantidade rica de textos, a maior variedade de textos possíveis, né? Evitando textos curtos, descontextualizados e simplificados. Chegamos ao final de mais uma aula. Acessem a plataforma porque lá vocês encontrarão dicas de leitura, dicas de atividades que vocês poderão utilizar em sala de aula ou em qualquer outra atividade. Para a próxima aula, nós discutiremos o tema, o ensino de língua portuguesa e os objetivos para o primeiro e o segundo ciclo do ensino fundamental. A gente se encontra lá. Até a próxima!